possível superar uma vida de sofrimento? Mais. É possível superar uma vida de sofrimento e ainda conquistar o sucesso que a gente tanto deseja? Se você está passando por algo parecido, se você considera que está sofrendo, que a vida é muito difícil e ao mesmo tempo você tem sonhos grandes no seu coração de ser bem-sucedida profissionalmente, pessoalmente e até na vida amorosa, esse podcast é para você. Seja muito bem-vinda, esse é o primeiro episódio do podcast Vem Despertar. Eu sou a Laudelina Fátima, sou mentora de desenvolvimento pessoal e eu guio mulheres que estão se sentindo frustradas, sobrecarregadas, a terem uma vida de sucesso profissional, pessoal e amoroso. Nesse primeiro episódio, você vai descobrir como superar uma vida de sofrimento e conquistar o seu sucesso tão desejado. E quem está participando desse podcast comigo é minha querida, maravilhosa, minha aluna, amiga, mentora também de mães, a Michele Oliveira. Michele, por favor, seja muito bem-vinda e se apresente para quem está nos acompanhando aqui. É um prazer, Lau, estar aqui com você hoje. Eu fiquei muito feliz com o convite para a gente iniciar esse projeto. Eu sou Michele Oliveira, como a Lau disse, sou mentora de mães e amiga e também aluna e mentorada da Lau. Então, hoje eu estou aqui para representar todas vocês, mulheres que estão vivendo uma vida de sofrimento e que desejam realizar a vida dos seus sonhos de uma forma leve e tranquila. E feliz. Que maravilhoso, Michele. Obrigada. É um prazer para mim também estar participando desse projeto com você. Michele, eu sei que você selecionou aí, então, algumas perguntas, né? Que eu trouxe das alunas, também de algumas seguidoras do Instagram, do YouTube. Quantas perguntinhas nós temos hoje? São muitas, mais ou menos? Não são não. Mas vamos lá. Vamos começar. Qual é a primeira pergunta, Mi? Então vamos lá, Lau. O que você fez para conseguir sair de uma vida de sofrimento, sair do ciclo da sobrecarga, o ciclo de viver apagando uma vida de incêndio, para viver a vida que você tanto desejava, que você tanto sonhava? Essa pergunta é muito interessante, Michele, e passa um filme na minha cabeça, né? Na verdade, tudo começou quando eu comecei a questionar essa vida sofrida, né? E o que era esse sofrimento? Então, eu me sentia muito incapaz, eu me sentia impotente diante das circunstâncias, diante das adversidades da vida. Então, eu sempre buscava fazer mais do que eu podia para superar os meus problemas financeiros, para ter paz de espírito, para ter felicidade. E quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu estudava, quanto mais eu fazia, mais eu me culpava, mais eu me cobrava e pior eu me sentia. Isso foi gerando uma situação para mim de depressão, de estresse, de ansiedade. Eu comecei a me tornar uma mulher completamente controladora, porque eu acreditava que se eu não estivesse controlando as situações, as coisas não iam dar certo. Então, por exemplo, lá na faculdade, eu já tinha tudo completamente planejado, né? Eu estava me formando em Direito, tinha tudo completamente planejado. Então, vou me formar, e aí vou prestar o AB, vou trabalhar assim, vai ser desse jeito, tudo ali pensado. E aí, qualquer coisa que escapasse ali daquele meu planejamento, do meu controle, me causava um medo terrível. E deu tudo errado. No último período da faculdade, a faculdade simplesmente fechou as portas, decretou falência, e eu tive que refazer esse meu planejamento. E nesse momento, eu não tinha mais forças, eu não tinha mais energia, porque o meu foco era todo no controle. Então, o primeiro passo foi questionar essa vida sofrida, questionar essa vida de incapacidade. Porque os sonhos que eu tinha no meu coração eram muito grandes, eu pensava assim, meu Deus, será que isso realmente é para mim? Será que realmente eu mereço ter uma vida tranquila? E eu tô falando em todos os sentidos. Tô falando de ter um relacionamento amoroso, com reciprocidade, com respeito, sabe? Me sentir apoiada, me sentir amada. Eu tô falando de ter uma profissão que me trouxesse satisfação pessoal e, ao mesmo tempo, uma realização financeira, que eu conseguisse realizar os meus sonhos, que eu conseguisse educar a minha filha, né? Que eu conseguisse ajudar os meus pais, mas cada vez isso parecia mais e mais distante de mim. Então, quanto maior a dificuldade, maior era o meu questionamento em relação a essa dificuldade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi questionar a minha realidade.
E você tinha eu te conheço, né, então conheço um pouco da sua história e você vivia uma vida você tinha uma vida muito sofrida, né, Lau. Conta pra gente um pouquinho, assim, como que foi, como que era, que sofrimento era esse, até para as pessoas, né, para as mulheres que estão aqui, entenderem um pouquinho, como que tudo começou, como que era a Lau, né, o que que aconteceu? É até interessante, porque assim, não é que aconteceu algo, eu tinha uma programação na minha mente de que eu nasci para sofrer. Eu me lembro uma vez, morava no interior de São Paulo, e aí minha mãe foi me visitar, e aí a minha mãe falou com um amigo meu assim: "Nossa, essa minha filha parece que ela nasceu para sofrer", e eu lembro que eu chorei quando ela falou isso, né. Pesado, né? Aí minha mãe falou assim: "Não, não precisa chorar não, mas tipo era comum". Então o que que acontece, eu vou abrir uma história aqui que eu nunca falei em público, mas eu vou procurar ser mais, superficial para não ir muito a fundo, porque eu não quero expor ninguém, né. O meu pai passou por um histórico lá na infância dele de depressão, de muitos problemas psicológicos, então eu já tinha esse histórico familiar. E aí as pessoas diziam pra mim que eu parecia muito com meu pai, e eu realmente pareço muito com meu pai, modéstia à parte, meu pai é maravilhoso, maravilhoso demais, assim, um príncipe. E então, assim, esse jeito doce, sabe, essa cordialidade, essa gentileza, essa preocupação com o outro, isso eu aprendi com meu pai. E as pessoas diziam: "Nossa, você parece muito com seu pai, você parece muito com seu pai". Mas eu, ainda na infância, tinha uma visão que o meu pai tinha uma certa fragilidade, tinha alguns limites muito fortes. Eu pensava: "Poxa, eu sou fraca. Poxa, eu sou limitada". Era o que eu pensava, né. E uma vez eu fui no médico e ele falou assim: "Laudelina, o negócio é o seguinte, você vai ter que aprender a cuidar de você, porque você é diferente. Aonde as pessoas enxergam uma formiga, você enxerga um elefante, e você vai ter que lidar com esses elefantes". Então eu sempre tive essa ideia de que sim, para mim seria mais difícil. Sim, para mim seria mais complicado. E é isso o resultado disso foi o quê? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu recebi o primeiro diagnóstico de depressão, mas antes disso eu já tinha gastrite, de fundo emocional, né, tinha dores terríveis, não tinha hora para o meu pai e minha mãe me levarem para o hospital com dores terríveis, e não tinha nada, fisicamente não tinha nada, mas eu me lembro muito bem Seu dessas. corpo manifestava já. Exatamente. E aí, então, ó, 7, 8, 9 anos com esses problemas de estômago já, por causa de nervoso. E aí, com 10 anos, eu comecei com uma falta de ar, e uma falta de ar, uma dor no peito, aí meu pai me levou ao médico, o médico falou: "Olha, é depressão". Imagina 10 anos de idade, cara, hoje meu filho vai fazer 10 anos, minha filha já tem 18, mas eu fico imaginando as minhas crianças com 10 anos. É muito forte você falar que uma Pesado? criança Com tem 10 depressão. anos. O que leva uma criança a ter depressão, né? E aí eu acreditava que era hereditário, que eu tinha nascido daquele jeito e que eu tinha que conviver, porque foi isso que me ensinaram, né? Mas eu sou teimosa, sabe? Eu tenho uma ambição pelos meus sonhos, pelos meus desejos, isso é desde sempre. E aí que apareceram esses questionamentos de, puxa vida, por quê? Eu queria algo diferente, né? Mas como eu tinha essa programação da minha incapacidade, eu senti uma culpa absurda, você acredita? Por questionar aquela vida. Meio que você já estava assim, né, condenada: "Ai, eu tenho depressão e é assim". E nem é assim eu tenho depressão, é assim, por causa da minha condição, inclusive eu tenho depressão, que depressão era um dos Um meus dos problemas. problemas. E aí os meus trabalhos eram sempre aquém do que eu precisava, do que eu queria, né. Eu me lembro que eu consegui uma vaga na TV da minha cidade, né, eu era a repórter, eu era a entrevistadora, mas eu não tinha remuneração de jornalista, não tinha reconhecimento de jornalista, e isso eu tinha 18 anos. E aí depois eu fui trabalhar, né, num outro lugar onde era visto, assim, com muita. As pessoas gostavam muito, desejavam muito trabalhar ali também, mas eu recebia menos que todo mundo, e por quê? Tipo, era o acaso,
Então, o meu contrato, alguém decidiu que não ia ser como os outros, que ia ser menos, eu ia receber menos, né? Então, eu recebia menos de um salário mínimo com os descontos. E aí eu fui fazer faculdade, e aí eu não conseguia pagar a faculdade e pagar o transporte. Um mês eu pagava um, outro mês eu pagava o outro. E aí eu tive uma filha, antigamente era mãe solteira, hoje é mãe solo, né? E aí eu tive uma mãe, tive uma mãe não, eu tive uma filha. E aí foi outra dificuldade, outro sofrimento, sabe? Tudo pra mim era assim, ó. Parecia que tinha um trem, um mundo em cima de Era tudo mim. muito pesado. Muito pesado, com muita dificuldade, sozinha. Pesado, dificuldade, sozinha. Então, e eu sempre buscando por algo mais. Não, eu acho que falta eu trabalhar mais. Eu ia lá, trabalhava mais. Mesma coisa. Não, eu acho que falta eu estudar mais. Eu ia lá, estudava mais. Mesma coisa. Isso gerava muitos conflitos. Então, os meus relacionamentos eram todos prejudiciais, né? As pessoas não me respeitavam, as pessoas sempre queriam ali sempre tirar proveito, né, da relação, porque eu sempre estava muito disposta, sempre muito aberta a ajudar, e foi assim. E aí, eu tive um auge da depressão no fim da faculdade, eu tinha 22, 23 anos mais ou menos, que foi assim, que eu fiquei mais doente mesmo. E importante, Michele, sempre fiz acompanhamento, terapia, medicamento, sempre. E aí cheguei no auge, fui no fundo do poço mesmo, e aí eu namorei, noivei, casei com 5 meses, porque eu precisava de fazer algo, né? Eu achei que um casamento ia me ajudar, ia me salvar. Foi um suporte até certo momento, mas também não deu certo esse casamento. E quando acabou, então, esse casamento, eu tava com um filho de 4 meses, uma filha de 8 anos e sozinha de novo. Falei, meu Deus, não acredito. Aí eu tinha um tio meu que, aliás, ele ainda mora, né, no interior de São Paulo, e ele me convidou, vem pra cá, aqui você não fica sem trabalho, não, sem emprego. Eu tinha deixado meu trabalho na época para cuidar do meu filho, que tinha acabado de nascer. De repente perdi tudo de novo, então não tinha trabalho, não tinha emprego, enfim, e doente, né, mal, porque imagina você com um bebê recém-nascido e no final de um casamento, era muita coisa para lidar ali, né, emocionalmente falando. Então peguei, vendi tudo que eu tinha, peguei meus 2 meninos e fui morar, então, na casa desse tio. Quando eu cheguei na casa desse tio, eu me surpreendi, porque na verdade era uma pensão, e eu não sabia que ele tinha uma pensão. E aí, Michele, eu morei 9 meses com os meus 2 filhos num quarto de pensão, de favor. Foi um dos momentos mais, assim, desafiadores. Mas eu persisti. Minha mãe falava, volta pra casa. Eu ainda não, mãe, deixa eu tentar mais um pouco. E aí, lá eu terminei a faculdade de Direito, aí eu consegui um emprego, e aí eu consegui alugar minha casa, fui melhorando aos pouquinhos, uma casa melhor, outra casa melhor, e sempre com esse desejo do aprendizado sobre mim, de superar essa incapacidade que as pessoas diziam para mim que eu tinha, mas que para mim não fazia sentido. Mas sempre sobrecarregada, Lau? Sempre sobrecarregada. Mesmo você conseguindo conquistar ali, você estava sobrecarregada, você não estava, você estava frustrada? Sempre. E assim, e aí doía mais ainda, porque agora eu estava longe da família, eu era tudo para os meus filhos, e eu, às vezes, me desdobrava para poder trabalhar, pagar as contas, e ainda ter um tempo de qualidade com eles, e ainda ensinar para eles que a vida é para ser vivida de forma feliz. Eram muitas cobranças, assim, né? O tempo todo, muita cobrança. E aí, depois me mudei novamente para uma outra cidade, e lá eu comecei um empreendimento novo, então, com um sócio, então comprei um restaurante, e aí as coisas começaram a mudar, né? Eu não tinha mais tantos problemas financeiros, mas aí eu não tinha tempo para nada. Eu tinha dinheiro, mas eu não tinha tempo para gastar aquele dinheiro, ou para ficar com os meus filhos, ou para curtir aquela vida, né? Uma coisa que me doía muito é que os meus filhos chegavam na hora do almoço no restaurante, chegavam da escola, e aí o meu filhinho falava, mamãe, eu falava, não pode chamar a mamãe agora, mamãe trabalhando, era o horário de pico do restaurante, né? E aí um dia, aquilo doeu em mim, e aí ele ficava ali quietinho, né? E aí eu falava, cara, eu não posso almoçar com meu filho, sabe? Ele não pode me chamar, como assim? Eu comecei a questionar aquela vida, de que vale tudo isso? Para que eu tô trabalhando tanto? O que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Vivendo uma vida de pagando incêndios, né? Não, tá vendo? O Você estava tempo no todo foi automático, né? incêndio. Sim, o tempo inteiro era incêndios. Uma hora era um incêndio financeiro, eu corria para apagar. Outra hora era um incêndio de saúde,
Então vinha uma doença, algum problema, uma dor, aí eu corria para pagar. Outra hora era outra coisa e assim era a minha vida. E eu estava acostumada com isso. Às vezes eu tinha a sensação de que a vida era isso, era subir uma montanha, respirar, descer a montanha, subir outra montanha, respirar, descer, subir outra montanha. Quando a vida estava ok, Michelle, eu pensava assim, meu Deus, o que será que vai acontecer agora? Vai acontecer algo, não vai acontecer algo bom. Tem alguma coisa Não, tá bom demais, tá errado, não tá mereço, errado. né? Exatamente. E aí, e sempre buscando por mim, então eu sempre estudando muito, lendo livros, fazendo cursos. E aí eu comecei a perceber que eu era a única responsável por aquilo tudo que acontecia comigo, porque até então eu me sentia uma vítima. Apesar de me sentir culpada por me sentir vítima, eu me sentia uma vítima. E aí, quando eu falei, peraí, eu acho que não é bem assim. E interessante, né? Eu me senti invisível. Tipo, quanto mais eu fazia, menos as pessoas me viam. Michelle, as pessoas me viam no restaurante. Aí encontravam comigo no supermercado, não me reconheciam. Não era aquela Laudelina do restaurante. E às vezes as pessoas me tratavam como mais uma garçonete. E nada de errado em ser mais uma garçonete, Eu, mas... eu me lembro que quando a gente se conheceu, foi num curso de desenvolvimento pessoal, e uma das questões que você falava, gente, eu sou uma mulher invisível. E aí me vem muito assim, quantas mulheres hoje que vivem, estão sobrecarregadas, que estão assistindo a gente, faz tudo que tem que fazer, tem que ser feito, trabalha, cuida dos filhos e tem essa sensação de que está invisível, de que ninguém olha para ela, de que está sozinha. E essa era uma das suas questões. E eu me lembro bem quando você falava, gente, eu era a dona e as pessoas não me reconheciam como dona. Então, eu me lembro que eu quero me tornar uma mulher Notada, notada, né, notável, visível, notada. né, não quero ser invisível, porque é muito desafiador pra gente que é mulher mesmo ter esse sentimento. E aí agora, Lau, eu já quero puxar o gancho para a próxima pergunta. E eu ia a próxima pergunta é bem assim, você falou que você tinha um desejo já dentro de você não ficava satisfeita com aquilo que você sempre buscava mais. Mas você tinha, ali clareza de qual era a vida que você desejava viver? Porque você sabia a vida que você não queria. Eu não quero mais viver sobrecarregada, eu não quero mais viver nesse ciclo da frustração, do automático, mas você tinha, essa clareza, você sabia qual era essa vida que você queria viver, o que você desejava? No início eu não tinha essa clareza, não. No início eu só queria exatamente o que você falou, eu só sabia que aquilo ali não era bom. Aí eu comecei a querer algo, mas ainda não era exatamente o que eu merecia, o que eu buscava. Porque se eu tivesse, Michelle, conquistado o que eu queria, eu não estava nem na metade da realização que eu tenho hoje na minha vida. Porque sabe o que eu queria? Eu queria aumentar os meus pedidos no restaurante. Eu pensava que ter mais trabalho ou ter mais dinheiro ia resolver o meu problema, mas meu problema não era de dinheiro. Meu problema não era de falta de trabalho. O meu problema era eu deixar as circunstâncias dominarem a minha vida, me dominarem. Então, o que eu queria? Eu queria paz espiritual. Eu queria a verdadeira felicidade. Eu queria olhar para mim e me sentir bem, falar, olha, hoje deu tudo certo. Olha, esse mês deu tudo certo. Era isso que eu queria. Eu queria olhar para os meus filhos e não me sentir em dívida com eles. E não me cobrar por mais algo que faltava. Eu queria olhar para minha mãe, e nessa história toda ainda, é tanta coisa. Minha mãe teve câncer 2 vezes enquanto eu estava em São Paulo. E aí a primeira vez, na cirurgia, no tratamento, eu não tinha mínima condição de apoiá-la. Nem emocionalmente, muito menos financeiramente, né? Eu lembro que um dia eu falei assim, mãe, vou aí te ajudar a ficar com a senhora e tal. Ela falou assim, não vem não. Como é que nós vamos fazer? Eu doente, você com 2 crianças, você vai trabalhar para cuidar das crianças, você vai cuidar de mim, o que você vai fazer? Eu falei, e eu não pude dizer nada, porque era verdade. Uhum. Agora, na segunda vez que ela fez a cirurgia, eu larguei tudo, né? Deixei os meus filhos com o pai e fui ficar com ela, né? Me internei com ela no hospital, fiquei alguns dias. E aí sim, agora eu sou útil, eu posso escolher. Então foi assim, um passo de cada vez. Mas o que eu queria? Eu queria sentir que eu era dona da minha vida. Eu queria que esse desejo dentro do meu coração, que ele aparecesse para os outros, que as pessoas me enxergassem e falassem, uau,
que legal, que mulher feliz, que mulher realizada, que mulher inspiradora. Mas não que esse fosse o meu objetivo, mas era isso que eu queria passar para as pessoas. O contrário de, nossa, coitadinha, tão frágil, nossa, invisível. Não, porque as pessoas não associavam muito as minhas obras à minha pessoa, sabe? Uhum. Era meio por acaso, é a Lau, né? A Lau é assim mesmo, a Lau consegue. Tipo, ninguém olhava, nossa, ela conseguiu, oh, parabéns. Mas por que que isso não acontecia? Porque eu não tinha essa visão de mim mesma, de autorreconhecimento, de autovalorização. Então, quando eu comecei a fazer esse movimento de entregar para mim essa responsabilidade que eu chamo de poder, porque quando você assume a responsabilidade da sua vida, você pega um poder para si. Quando eu fiz isso, aí as pessoas começaram. Eu me lembro que no restaurante, eu chegava para trabalhar tipo às 7, 7h30, né? Que era a época então que eu era invisível. E aí, quando eu comecei a desenvolver essa nova mentalidade a meu respeito, eu chegava no restaurante 9h30, 10h30, e as pessoas começaram a falar assim. Meu sócio um dia falou assim: Uau, agora sim você tá vestindo a camisa, né? Até hoje eu não entendi por quê. Mas enfim. Agora, Mas é porque eu comecei a aparecer, porque eu estava me seu vendo. posicionamento, né? Posicionamento. Você se Essa é a posicionou palavra. como eu sou a dona, eu sou sócia, né? Exatamente. Isso. E uma coisa que você me falou, que você falou aqui, que me chama muito atenção, Lau, foi a questão de quando você descobriu que você era responsável pela sua vida. A gente já conversou sobre isso outras vezes, e isso ao mesmo tempo que traz uma sensação de nossa, que bom, se eu estou dessa forma e eu tenho o poder de mudar, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo isso é um pouco angustiante, porque é um sabe o que eu tô falando? E eu Não acho é, não que é, que a não que é as mulheres que angustiante. estão vendo a gente aqui, eu representando, né, Sim. tipo: "Nossa, eu sou a responsável, E então e agora? agora que eu sou responsável, né?" Deixa eu te explicar uma Isso é uma coisa. coisa muito comum que acontece, não é? Sim, e deixa eu te explicar uma coisa importante. Por que que essa angústia aparece? Porque as mulheres, às vezes, não só as mulheres, as pessoas em geral, às vezes confundem a responsabilidade com culpa. Responsabilidade não é culpa, mas também não é Total. mérito. Então, minha vida está boa, sou responsável, sou melhor que os outros? Não. Minha vida está péssima, sou responsável, sou pior do que os outros? Não. Sou culpada? Não. Responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é algo que você escolhe para sua vida, é um posicionamento perante a vida, onde você se coloca como a causadora da sua vida. Então, eu quero felicidade, eu vou causar essa felicidade. Eu quero reconhecimento, eu vou causar esse reconhecimento. Só que não é causar desse jeito que a gente aprende por aí. Vou fazer as pessoas me reconhecerem. Não. É um estilo de vida que a consequência desse Isso. estilo de vida é o reconhecimento, é a valorização, é o dinheiro, é a felicidade, é o bem-estar, é a saúde, e é tudo que você quiser. É um processo, né? É um processo que olha só, eu comecei sozinha, né? Depois eu busquei apoio nos cursos de desenvolvimento pessoal, tive minhas mentoras queridas. Com auxílio, eu fui dando passos mais largos, mas só eu sabia o que eu queria, né? E assim, Michele, esses dias eu li um post na internet de uma pessoa que falou assim: o improvável está fadado a dar certo, porque é o que chama a atenção e as pessoas se conectam muito, porque eu era uma mulher improvável, né? Então, baixa renda, de uma família humilde, depressiva, né? Mãe solteira, separada. Então, assim, só eu sabia o que ia fazer diferença na minha vida, porque não era sobre dinheiro, porque quando eu ganhava dinheiro eu não tinha qualidade de vida. Não era sobre um reconhecimento, porque as pessoas até me elogiavam às vezes, as pessoas até reconheciam o que eu fazia, mas aquilo ali não colava, não fazia sentido, porque eu não tinha isso ainda, não tinha a mentalidade de receber aquilo, né, de maneira leve, de maneira verdadeira. Então, assim, é difícil, é um processo que sozinho é ainda pior. Eu conheço hoje, eu tenho alunos que chegam para mim com 60 anos, 50, às vezes mais, e eles têm uma visão de si mesmo, eles têm um nível de autoconhecimento, um nível de consciência elevadíssimo. E aí você vai conversar com essa pessoa, cara, a que preço que ela chegou nessa sabedoria? Foi com muita ralação,
foi com muita dificuldade, foi no processo da vida mesmo. Só que não é preciso você viver 50, 60 anos para chegar nesse nível de moldar a sua mentalidade a seu favor. Isso é possível hoje, mas sozinho demora muito tempo e é muito mais difícil. Então, assim, é um processo, é difícil, mas com a orientação adequada, com o apoio certo, torna-se leve e, assim, até feliz. Você começa a curtir esse processo. É um dia de cada vez, requer responsabilidade, requer que a pessoa queira. A mulher tem que querer fazer a parte dela, né? Mas a partir do momento que você se coloca disposta, é uma delícia, é uma delícia. Porque olhar para si mesmo é delicioso. Eu falo assim, lá, igual você falou, é muito difícil chegar sozinha. Eu penso, assim, vendo tudo que a gente estuda, tudo que a gente vê na prática, né, com as alunas, com as mentoradas, que é perca de tempo tentar ir sozinha. É uma perca de tempo, assim. E, na verdade, é mais do mesmo, né? Porque Não, nós porque você estamos... vai assim, ó, você vai num ciclo que você não consegue perceber o que você está fazendo ali Exato. que não funciona, porque não existe assim, eu falo que no desenvolvimento pessoal, né, nesse processo de autoconhecimento, a gente olhar para dentro, que você vai falar um pouquinho disso, não existe o que é certo e o que é errado, existe o que funciona e o que não funciona. E com certeza ter uma pessoa para te mostrar, olha, às vezes é uma coisinha boba, quantas vezes assim, às vezes eu numa conversa eu falo: "Lá, eu tô precisando de apoio", e é uma coisinha assim, ó, que quem tá por fora, quem já viveu, quem tem um pouco mais de experiência nesse tema ali que você tá vivendo, faz toda a diferença. Então você ganha tempo, você deixa de sofrer, quando você vai com alguém que já passou pelo caminho, com um É, apoio, com uma esses dias, ajuda. uma outra aluna chamada Michele, né? Ela falou, fiz até um post que eu achei tão Hum. bonito. Ela falou assim: o principal para mim na mentoria, Lau, é que você pegou na minha mão. Você, É, isso faz a você me levou diferença. para onde eu queria, né? Mas, Michele, olha que interessante. As mulheres que querem fazer sozinhas é mais do mesmo. Isso Porque mesmo. esse é o perfil, é um padrão mental. Eu tenho que dar De conta, eu tudo tenho. sozinho. É a independente, é a guerreira, a batalhadora. Não, não, eu consigo. Não, não, eu dou conta. Deixa pra mim, eu vou sozinha, ninguém tem nada com isso, a dor é minha. Tem uma aluna minha que ela tem uma crença que é assim: eu não sou caixote, eu me viro. Essa eu nunca ouvi Quanto falar. pesado isso é? Demais. Mas é bonito, todo mundo aplaude. Nossa, como ela é guerreira, nossa, como ela é batalhadora. Mas só ela sabe o quanto sangra a alma dar conta de tudo sozinha. Eu falo isso muito com as mães, né, que eu mentoro, assim, não queira ser uma mãe guerreira, né, porque: "Ai, eu sou guerreira, eu dou conta de tudo sozinho". Isso guerreira, né, guerra, luta, é muito peso. Não é isso. Você tem que ser uma mãe, a mãe que você deseja, uma mãe leve, uma mulher poderosa, né, acima de tudo. Então aqui, Lau, só voltando aqui, porque você me falou que aonde você queria chegar era ter e eu me lembro dessa época, tá. Queria que você vendesse mais marmita, não era isso que você me falou? Era pratos, né? Pratos, né. É, mais clientes. Enfim, mas tinha alguma coisa que você queria mais. Eu acho que assim, onde realmente você queria chegar, porque você desejava, você sonhava com uma vida, né, uma vida de sucesso, não sei se é a vida que você vive hoje, mas, você sonhava, assim, estou eu aqui pensando, teve essa possibilidade, assim, você: "Ah, eu queria mais marmitas", mas tinha algo além disso? Tinha um ponto que você queria, que você pensava? Então, esse ponto chegou um pouco depois. Com o processo do seu autodesenvolvimento, então? Com o processo da minha autorresponsabilidade, porque Ah, tá. foi assim, eu vivia de apagar incêndios, então a minha mente dizia para mim: "O que você quer é apagar de forma melhor ainda esse incêndio". Tipo, eu queria que apagar os incêndios mais rápido. Em outras palavras, eu queria resolver os problemas que eu tinha para resolver. Queria pagar minhas contas, queria ter uma saúde legal, queria ter clientes, era isso que eu queria. Aí veio então a quarentena, né, a pandemia, Pandemia. e eu me vi com uma dívida de 3 meses de aluguel do estabelecimento, do restaurante, né, atrasado. E eu já estava com essa ideia fixa, eu sou responsável, depende de mim, não precisa ser tão doloroso. Daí eu sentei
e fiz um planejamento onde eu consegui aumentar a minha renda em R$ 1.000 por semana. E essa dívida, então, de 3 aluguéis atrasados, eu paguei com um pouco mais de um mês. Ali deu um clique grande. Falei, cara, se eu conseguir pagar 3 meses de aluguel assim, sentando, pensando, me colocando em ação, o que mais eu não posso fazer? Aí os meus sonhos começaram a serem livres dessa mentalidade de apagar incêndio. Aí o que que eu queria? Eu queria ter qualidade de vida e ser a mãe que eu queria ser para os meus filhos. Que mãe que eu queria ser? Aquela mãe que tinha tempo, aquela mãe que tinha o dinheiro para fazer um programa diferente, para comprar o presente, para garantir a educação. E ao mesmo tempo, eu sentia falta da minha família, que eu estava já um tempo longe. Então, assim, eu queria liberdade. Eu queria liberdade de ser quem eu nasci para ser nesse mundo, né? Aí virou a chave. Eu olhava, então, para as minhas possibilidades. Então, por exemplo, eu olhava para minha vida profissional e eu falava, eu quero ser feliz na minha vida profissional. Eu olhava para minha vida amorosa, que era um caos, e eu dizia, eu quero ser amada. Eu olhava para minha conta, que vivia no negativo, e eu dizia, eu quero ter dinheiro na conta. E aí, a partir daí, sim, Michele, aí tudo transformou. Eu fiz uma transição de carreira, abri minha empresa de treinamento de desenvolvimento humano, me casei com o homem que já era o amor da minha vida, meu primeiro namorado. E hoje eu tenho, posso dizer, né, tem uma mentora que eu gosto muito, que ela diz assim, ó, a cura espiritual é importante, mas o dinheiro na conta também é importante. Não adianta você olhar só para o emocional, para o espiritual, se no material você não está refletindo isso, né? Então eu me sinto hoje realizada. Claro, estou ali, né, no meio da escada, tem muitos degraus para subir, e é isso que me motiva. Então, sempre buscar o próximo nível. Mas numa vida onde eu tinha um corpo que padecia, né? Eu tinha questões terríveis, por exemplo, problema de coluna, muita dor de cabeça, meu ciclo menstrual. Quando chegava o ciclo, eu adoecia, tinha febre, ficava de cama, um fluxo intenso. Eu tinha a questão da depressão, eu tinha ansiedade, eu tomava 4 comprimidos por dia, além do remédio para dor. Então, hoje, eu nem lembro a última vez que eu tomei um remédio. Não tenho mais esse hábito de tomar remédio. Eu aprendi a me conhecer. Eu aprendi a fazer com que não chegue o balde não chega na gota d'água, né? Porque tudo isso era reflexo já de uma vivência que eu tinha, de um olhar sobre mim que eu tinha. E aí, quando eu virei essa chave, falei, cara, eu preciso ensinar isso para outras pessoas. Eu preciso mostrar para essa Laudelina lá atrás, que é essa Laudelina frustrada, sobrecarregada, essa Laudelina que acha que tem que dar conta de tudo e ainda por cima se sente sozinha, que esse poder, esse sonho que arde no coração dela é verdadeiro. E é muito assim, né, Lau, eu te admiro muito, você já sabe disso, né. Obrigada, também te E admiro muito. um dos momentos onde que a gente viveu, que eu falei assim: "Nossa, que poder que essa mulher tem", né, foi quando porque às vezes você falando que hoje você, pelo que você me falou, você conquistou o sucesso na vida profissional, na vida financeira, na sua vida, amorosa. Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas pra Lau foi fácil". Não foi fácil, né, Lau, assim, eu te acompanhei nesse processo, então esse momento que eu falei: "Nossa, que poder que essa mulher tem". Que a gente fazia parte, né, de um grupo de outras mulheres, e aqui eu falo o poder que tem de você estar perto de pessoas que estão na mesma sintonia, que estão na mesma vibração, que querem o mesmo que você. Isso é muito poderoso. E você, né, solicitou um apoio desse grupo para você, fazer uma escolha, né, tomar uma decisão ali, que eu acho que foi uma grande mudança na sua vida, não essa sensação que eu tenho. Faz sentido isso que eu tô te falando? E eu acho que às vezes seria importante, você contar um pouquinho disso, porque é muito inspirador essa sua história, né. Porque conta. Tá bom, ó, Claro que se você quiser contar para essas claro, mulheres que estão e nos assistindo aqui. muito pertinente, Michele, a sua lembrança. Tem 3 pontos, então, dessa história que eu quero abordar. Tá? A Michele está falando de uma ferramenta que a gente chama de estrutura de realização, que é você convocar uma equipe, né,
de 10 pessoas, você expõe um problema ou um desejo que você tem. E essas pessoas vão trazer ali ideias, né, que elas têm para te ajudar na solução. Eu queria deixar tudo em São Paulo e voltar para Minas Gerais. Eu tinha um relacionamento na época que havia uma dificuldade de romper com essa relação, uma dificuldade por N motivos, né? Desde emocional e questões materiais também, porque a gente tinha. Nós trabalhávamos juntos, enfim, era uma situação bem delicada mesmo. E eu me sentia muito insegura e não sabia o que fazer. Então, eu convoquei essa estrutura de realização. Então, 3 coisas que eu quero abordar dessa lembrança. Primeiro, a importância de ter uma rede de apoio. Então, eu estava longe da minha família, eu não tinha amigos, mas eu busquei esse grupo. Eu criei essa minha rede de apoio, que eu podia desabafar, sem ser julgada, né? Que eram pessoas que tinham uma visão alinhadas com a minha, de desenvolvimento, de querer apoiar, né, o outro. Além da rede de apoio, ter uma comunidade, sabe, a sua tribo, que no meu caso era do desenvolvimento pessoal, era a busca da evolução mental, pessoal e até espiritual também. Então, assim, ter uma comunidade onde você se reconhece no outro, porque eu tenho certeza que tem muita mulher vendo a gente que pensa assim, eu sou um peixe fora d'água. Eu sou um ET. Quantas vezes na minha vida eu não falei, nossa, eu acho que eu sou um ET, eu não sou desse planeta, não é Eu possível. já pensei isso também, eu pensava que eu era uma bruxa. Uma bruxa. Essa era a sensação que eu sempre tive, meu Por que Deus ninguém do céu. pensa igual a mim? Por que ninguém quer o que eu quero? Por que ninguém entende quando eu explico, né? Então, ter uma... E acredita em mim, a sua comunidade existe. Você só não Existe. encontrou ainda, mas existe, né? Então, uma rede de apoio, uma comunidade. E agora aqui, o terceiro ponto e mais importante, você saber o que você quer. Porque não são as coisas que vão fazer de você alguém. É você que vai utilizar as coisas para você chegar a algum lugar. Então, depois dessa reunião, ainda levou alguns meses para eu conseguir. Mas eu me mudei. E aí, olha só, gente, eu saí da minha cidade, interior de Minas Gerais, para morar de favor num quarto de pensão, com 2 filhos. Michele, eu dormi 9 meses numa beliche. Era eu, meu bebê embaixo e minha filha em cima. Eu tive muita dor nas costas. Foi muito desafio. Hoje eu dou risada, mas assim, foi uma grande superação. E aí eu saí do estado de São Paulo para um apartamento que eu aluguei, mas assim... você até me ajudou. Sim, me indicando eu me um site, né? Eu fiz tudo pela internet. Então, eu pesquisei a cidade que eu ia morar. Eu pesquisei o padrão do apartamento que eu ia morar, a localização, a escola que os meus filhos iam estudar, né? Então, eu fui para cidade de Belo Horizonte, nós estamos aqui em Belo Horizonte hoje, pro bairro Buritis. Gente, minha filha passeava com o cachorro 10 horas da noite, tipo, muito de boa, super seguro a região ali que eu morava, um condomínio. Olha esse salto, uma pessoa que saiu com 2 crianças e um monte de mala para morar num quarto de pensão de favor, e volta desse jeito, né? Escolhendo aonde vai morar, escolhendo a vida que queria viver. Foi fácil? Não foi fácil. Mas mais difícil do que aquela vida que eu tinha, eu acho que não tinha como, né, acontecer. Então, assim, e aí quando eu cheguei nesse apartamento, eu senti um pouco de ansiedade durante um tempo. Sabe por quê, Michele? Porque eu acordava de manhã sem despertador. Senti uma culpa de estar acordando a hora que eu queria. Porque eu começava a trabalhar só depois das 9, 9:30 da manhã, né? Fazendo treinamentos, mentorias. E aí eu tive que trabalhar numa nova mentalidade de liberdade, de leveza, de felicidade, porque isso tudo era estranho à minha pessoa. Quando estava tudo ok, gerava incômodo em mim, era a minha mente procurando caos, buscando caos, porque a gente se acostuma com caos. Né? E aí teve o segundo momento, então morei 1 ano nesse apartamento com os meus filhos, e aí eu chegou o momento de voltar pro interior. Também meu marido não queria morar em Belo Horizonte, falou, não, cidade grande não. Falei, tá bom. E aí me mudei para o interior de Minas Gerais, de novo. Então na casa que eu escolhi, na proporção que eu queria, né? Depois, você lembra de uma fotografia que eu mostrei para vocês, o meu quarto de 70 metros quadrados? Com uma vista linda, né? Uma vista linda para a Serra do Caraça, mas assim, não é que isso era o meu foco, não é que isso era o meu objetivo, isso são consequências das minhas novas escolhas, consequência de uma nova mentalidade, principalmente consequência do despertar do meu eu interior. Então despertou em mim
a verdadeira Laudelina, quem eu era de verdade. É claro que eu não consigo mensurar o que é esse eu interior, e eu não estou vivendo nem 50% ainda do que ele representa, mas o objetivo é esse, é cada vez acordar mais para quem eu sou, e é isso que eu faço hoje, Michele, é mostrar para as mulheres que elas podem despertar esse poder interior, despertar quem elas são de verdade, e aí a vida de sucesso, a vida de alegria, felicidade e leveza é uma consequência desse despertar, é uma consequência dessa mentalidade, né? Porque o poder, né, Lau, tá dentro da gente. Todas as mulheres têm. O que a gente precisa é despertar esse poder. O que a mulher precisa. Então, tem muitas mulheres aí que estão sobrecarregadas, vivendo frustradas, às vezes num relacionamento que ela não tá feliz, uma carreira que não tá feliz, sendo a mãe que ela não deseja, e ela não vê uma saída. Igual. Você falou que sempre tinha uma inquietude, mas tem mulheres que às vezes está com tão ali vivendo no caos que ela não vê saída. Eu era uma dessas que eu não via saída. Eu achava que aquilo que eu estava vivendo ali, de viver sobrecarregada, com uma maternidade bem pesada, porque isso foi uma das minhas maiores dores, eu achava que eu tinha que era assim, que não tinha outra possibilidade. Então, eu não Se eu questionava. não me questionava. Então, muitas das mulheres que estão assistindo a gente, elas não têm essa noção, essa clareza desse poder que Exa existe dentro delas. Exatamente. E é por esse motivo também, Michele, que a gente está aqui hoje. Por isso que esse podcast chama Vem Despertar. Porque às vezes você está vivendo uma realidade que eu chamo de Matrix, que você não conhece uma realidade diferente disso, mas existe uma realidade diferente disso. Uma realidade diferente de viver apagando incêndios, uma realidade diferente de se sentir culpado e de se cobrar o tempo todo por tudo, né? Então, assim, e quanto mais a gente conseguir levar essa educação que chamamos de educação transformativa, onde leva o indivíduo a se questionar, onde leva a autoanálise, e aí sim buscar um caminho, buscar um apoio, buscar uma mentora, né? Então, esse é o nosso objetivo, levar essa educação para você que está aqui nos assistindo, para você pensar e falar, peraí, mas será que realmente tem que ser assim? Poxa, eu sofri, você pode estar pensando, né? Não, mas a Lau não entende, porque eu sofri um abuso na infância, porque eu tenho um trauma muito grande, porque eu estou vivendo uma dor que consome a minha alma. Independente do seu problema, independente da sua dor, a chave para cura, a chave para superação é você mesma. E eu já falei com mulheres que já passaram por coisas assim que eu não consigo nem falar aqui. E que elas conseguiram começar a ter uma vida mais leve e feliz. Porque quando você desperta o seu eu interior, você se desamarra, você se desprende de dores, sabe? De traumas, de qualquer sofrimento. Porque nada é maior do que você. Nenhum medo, nenhuma circunstância, nenhum problema, nada é maior do que você. Mesmo que hoje pareça que seu problema financeiro é maior que você. Mesmo que hoje pareça que você não tem o que fazer para sair de onde você está. Mas só parece. Isso é uma crença, isso é ilusório. E aí já é a próxima pergunta. Você viveu essa transformação, e essa transformação que você viveu, você já tem muitas alunas. Elas vivem, você consegue perceber que elas conseguem viver esta mesma transformação? Essa transformação acontece com elas? Independente, assim, igual você falou, se é uma, né, se é uma pessoa que teve abuso, se é uma mulher que teve abuso, se é uma mulher que está no caos financeiro, se é uma mulher que está vivendo um relacionamento abusivo, você consegue ver essa transformação que você teve nas suas alunas? Consigo. Eu consigo. São mais de 1.000 alunos, né, entre homens e mulheres, a maioria mulheres, aí mais 700 mulheres. E são cada histórias, assim, maravilhosas, né? Eu tenho alunas que foram abandonadas na infância, eu tenho alunas que sofreram abuso sexual, eu tenho alunas que vieram, assim, de extrema miséria, né? E aí elas superam, elas se adaptam, e elas vivem a vida de uma maneira ok. Mas aquele peso, aquela sombra, elas, no fundo, elas acreditam assim, mas eu nunca vou ser completa. Mas eu nunca vou ser feliz de verdade. Mas isso aqui nunca vai deixar de ser um fantasma na minha vida. E aí, quando elas se deparam com esse poder interior, quando elas despertam
o eu interior, elas... Uau, mas não era bem isso que eu estava vendo. Uau, mas não era bem assim que eu estava entendendo, né? Porque elas conseguem acessar recursos e pontos de vista diferente daquilo que elas estavam acostumadas. E aí vem a leveza, aí vem a alta responsabilidade. Elas entendem que muitas das coisas que a gente vive é nós que damos valor. Aquilo ali não tem valor nenhum, é a gente que dá o valor que tem. É a gente que julga uma situação, um acontecimento. De novo, eu falei, né? Nada é maior do que nós, nem uma dor, nem né, o problema que seja. Então, e aí elas falam para mim, nossa, hoje eu vivo uma vida leve, hoje eu tenho uma vida feliz, hoje eu consigo perdoar o que passou, ou às vezes a palavra perdão tem que ter muito cuidado para falar, porque eu não quero ser irresponsável aqui e dizer você tem que perdoar quem te fez mal. Não é sobre isso, não é. Perdoar aqui no contexto que eu estou trazendo é deixar de sentir. Deixar de sofrer pelo que passou. É tomar de volta as cordinhas de quem está manipulando a sua dor ou quem você acredita que é responsável por sua felicidade. Porque ninguém é responsável pela sua felicidade. Só você. Só você, isso. E elas entendem isso e sim, elas têm essa transformação. Elas fazem transição de carreira, elas começam um relacionamento novo, elas resgatam o próprio relacionamento delas, né, amoroso. Enfim, são inúmeras histórias e uma mais inspiradora do que a outra. E é lindo de ver, né, Lau? É Assim, lindo de ver. uma mulher despertando, ver o seu potencial, ver o seu poder e criando ali a vida que ela deseja. E Lau, para as mulheres hoje aqui, que estão chegando às vezes a primeira vez aqui, que não te conhece e que estão passando por esse desafio, estão vivendo sobrecarregadas, frustradas, deprimidas, estão vivendo, tá sofrendo, tá vivendo uma vida sofrida. E que deseja, não aguenta mais viver assim, que deseja mudar, deseja ter uma vida e não sabe por onde começar. Qual que é o primeiro passo? O que que você sugere para essas mulheres, para elas já começarem a colocar em prática? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é... Lembra que eu falei que o meu primeiro passo foi esse questionamento? Então, o primeiro passo, Michele, é questionar esses pensamentos, essas vozes na sua cabeça que diz que é assim mesmo, ou que você merece sofrer, ou que as coisas são difíceis mesmo. Questiona. Comece a pensar assim, será que existe algo além disso? Será que existe alguma coisa diferente disso? Poxa, por que eu não me sinto merecedora? Por que eu não mereço uma vida melhor? Eu mereço uma vida melhor. E aí, ao se questionar, então busque uma orientação adequada, busque apoio, né? Um apoio qualificado, seja uma mentora, né? Estou aqui de coração aberto para receber você que busca essa transformação na sua vida. Seja uma mentora, seja uma terapia, mas busque auxílio, não queira dar conta de tudo sozinha, porque você não precisa dar conta. Existem pessoas maravilhosas que estão aqui para te apoiar, que estão no mundo, né, desejando e contribuindo para o melhor para você. Receba o amor que tem no mundo para você, tem muito amor para você. Então, ter essa consciência, né, Lau, de que não tá funcionando e que existe uma possibilidade de ser diferente. Exatamente. E essa questão de você busque uma mentora, gente, isso é tão importante, buscar mentora, buscar conhecimento, buscar um método. Eu acho que ter um método, um passo a passo, te facilita muito, porque Isso. você não sabe por onde que você vai começar. Eu tô perdida. Foi o que aconteceu comigo, gente. E agora? Não tá funcionando. Ter essa consciência. Tá, mas eu preciso de saber por onde eu vou começar, qual que vai ser meus primeiros passos. Então, ter um método te facilita muito. Te facilita e eu te falo assim, que o sucesso vai chegar muito mais rápido, o sucesso que você deseja, se você tiver um método. Exatamente. E é pensar assim, né, Michele? Se uma conseguiu, eu também consigo. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, se alguém passou por um método, ele é comprovado. Então, se funcionou para outra mulher, vai funcionar para mim, né? Então, é buscar alguém que já tenha feito isso que você busca. É buscar alguém que já está onde você quer chegar. Eu tenho uma mentora que fala que o sucesso deixa pistas. Exato. Eu adoro essa O frase. sucesso deixa Deixa pistas. pistas. Então, assim, busca alguém que você, né, conhece, que chegou aonde você quer chegar e tenta observar, né? O que essa pessoa fez para estar onde que ela tá? Então, esse é o papel da mentora, de você ter ali um professor, alguém para estar te guiando. E aqui que agora a gente está falando no sucesso, já está quase terminando, né? O nosso primeiro episódio.
Você, Lau, hoje, você vive a vida de sucesso que você deseja, que você desejou? Eu vivo muito além. Oh. Porque eu criei possibilidades que eu não imaginava que existia, né. Eu me sinto uma mulher bem-sucedida, as pessoas falam pra mim que se inspiram em mim. Eu tenho uma aluna que me chama de minha inspiração. "Oi, minha inspiração", né, faz até um calorzinho. Então, assim, eu tenho a profissão que eu amo, eu tenho uma empresa que fatura minha meta financeira todo mês, eu tenho esse reconhecimento, eu vivo com os meus filhos, eu almoço com os meus filhos, eu tenho 4 horas de almoço todos os dias. Eu me dei isso de presente, eu construí isso na minha vida, né. Então eu tenho um casamento bem-sucedido, um marido maravilhoso que me apoia, que é meu parceiro de vida mesmo, eu tenho uma saúde abençoada, cada dia melhor. Então, sim, eu me sinto bem-sucedida e eu conquistei muito além do que um dia eu podia imaginar. Naquele dia que eu saí de Minas com os meus filhos, né, 12 malas, só tinha roupa. 12 malas, eu nunca imaginava que um dia eu ia estar no podcast contando a minha história de superação, inspirando outras mulheres. Eu nunca imaginei que um dia eu ia poder escolher o que eu ia comer pelo desejo, não pelo preço. Ou que eu ia poder viajar, né, quando eu quiser. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Eu só queria apagar incêndios e hoje eu nem me lembro mais o que significa viver uma vida de incêndios. Então, sim, eu me sinto bem-sucedida. Nossa. E você realmente, Lau, você é uma inspiração. E aqui eu falo como amiga, como mentorada, como aluna. É uma inspiração. E isso que eu falei, né? O sucesso deixa pistas. E estar, né, com você é isso. Eu me inspiro e vamos lá. O que ela fez, como que ela fez, eu quero aprender e quero buscar conhecimento. Mais uma pergunta. Mulher, normalmente, nós mulheres, temos várias crenças, vários pensamentos que nos paralisam. E um dos pensamentos muito comuns, que eu tenho certeza que várias de vocês aqui estão assistindo a gente, é que, mas porque a Lau colocou aqui que ela é bem-sucedida na vida amorosa, na vida pessoal e na vida profissional. E tem muitas mulheres que têm um pensamento paralisante de que não é possível ser bem-sucedida em todas as áreas da vida. Faz sentido, Lau? Fala um pouquinho sobre isso. É verdade. Então, isso vem desse treinamento que a mulher recebe, né? Olha, a mulher tem que fazer as coisas de uma certa maneira, a mulher tem que se dedicar de uma certa maneira, há um jeito certo de ter as coisas. Então, a mulher, ela acredita que ela precisa se dedicar à vida profissional para ter sucesso na carreira, para ser bem remunerada, mas quando o foco dela tá todo ali na vida profissional, então não sobra energia para focar na vida pessoal e amorosa, por exemplo, né? E aí o que o despertar do eu entender, o que a minha metodologia vem ensinar para essa mulher? Olha, existe uma maneira de fazer as coisas. Existe uma maneira de priorizar os seus desejos. Você não precisa ser refém do seu trabalho, você não precisa ser refém dos seus desejos, não. Existe uma forma de você passear por todos esses caminhos aí e tirar o melhor para você. É uma questão puramente de mentalidade. Outra coisa importante que eu lembrei aqui, que as mulheres às vezes elas confundem vida pessoal com vida amorosa. Sim. Não, é diferente. Vida pessoal é a sua vida pessoal, é o que você, vamos imaginar que é quando você se leva para passear. Então tem ali um hobby, tem ali sua saúde, tem ali seu momento de reflexão, seu momento sozinha, que é importante também. Então é você de maneira geral, né? Seu ciclo social, como você escolhe, então, conduzir a sua vida. O que eu vou fazer? O que me faz feliz? O que faz diferença para mim? Vida amorosa, quando eu, Laudelina, falo de vida amorosa, eu tô falando de intimidade, tô falando de um parceiro, seja uma mulher, seja um homem, mas para você namorar, para você casar, ou só para você também, né, curtir, passear, não tem problema, isso aí é com você. Mas é ter esse momento para partilhar com alguém, é ter alguém. Então, eu posso ter uma vida profissional ok, uma vida pessoal ok, e não tá vivendo a vida amorosa que eu desejo. Ou eu posso ter uma vida amorosa ok, mas não tá vivendo a vida pessoal, né, eu comigo mesma, e uma vida profissional ok. Porque a mulher, ela aprendeu, então, a separar em caixinhas. O homem também tem um pouco disso, mas a mulher ainda mais, porque ela é a mais responsável, a mais cobrada de fazer acontecer, de fazer dar certo. Então,
para você ter sucesso na vida amorosa, pessoal e profissional, precisa começar por dentro, na sua mentalidade, no seu relacionamento consigo mesma. Ter clareza do que você quer, que às vezes a gente não tem clareza do que quer. Às vezes nós estamos só nos comparando. O outro quer isso, então eu tenho que querer também. O outro é bem-sucedido porque tem isso, então eu tenho que ter também. A mídia me vendeu essa ideia aqui, então eu tenho que ter. Não, não, não. Então, a metodologia passa por aí também. Então, você ter clareza do que você quer, você ter clareza se isso está alinhado com seus valores, com seus princípios, né? E agora vem aqui as suas habilidades, suas características fortes. Como que eu faço isso dar certo? Eu não sou igual ao outro, eu tenho que encontrar a minha maneira. E você entendeu o que é o sucesso para você. Para mim, Laudelina, ter sucesso é ter 4 horas de almoço com os meus filhos, é levá-los para a escola todos os dias, é dormir e acordar todos os dias com o homem da minha vida, é trabalhar com o que me inspira. Isso, para mim, é ter sucesso. Para outra pessoa vai ser outra coisa e tá tudo bem. Mas essa pessoa precisa ter essa clareza e entender que o melhor da vida está disponível para ela e que ela é merecedora. Então, é possível ter sucesso desde que você saiba o que é sucesso para você. Uau, Lau, fechou com chave de ouro. Essa era a minha última pergunta. E eu adorei nosso bate-papo, nossa conversa, nosso primeiro episódio do Vem Despertar. E eu quero fazer um convite para vocês, mulheres que estão nos assistindo, para mandar perguntas para Lau, que eu vou estar aqui representando vocês, vou estar trazendo todas as perguntas, tudo que vocês quiserem saber para os próximos episódios. Combinado? Muito obrigada, Lau, um beijo. Super combinado, Michele. Eu amei também esse nosso primeiro episódio, amei essa troca, esse bate-papo, falei muito, hein? Puxa vida, eu vou treinar, pessoal, vou treinar para falar um pouco menos. E é isso mesmo, então faça como a Michele falou, coloque aqui nos comentários, né, abaixo desse vídeo, sua pergunta, também a sua percepção que você teve aqui do que a gente conversou, o insight que surgiu aí na sua cabeça, que a gente sempre vai trazer o que você busca, o que faz diferença para você, o que faz sentido para você, porque o nosso objetivo aqui é despertar o seu poder interior, para que você viva uma vida de sucesso com leveza e felicidade. Muito obrigada pela sua participação, por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima, então. Um beijo, Mia, até logo. Beijo, Lau.